Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 mitos do TDAH. Se você ainda não acompanhou aqui no nosso YouTube, eu já tenho vídeos explicando o que é o TDAH, explicando se tem cura ou não, você pode ver aqui em cima. Mas hoje eu quero falar com vocês 10 mitos do TDAH para a gente desmistificar esse transtorno. Vamos lá? O primeiro mito é sobre o TDAH não ser uma condição real, ser inventada ou ser resultado de uma sociedade que corre muito. O TDAH é sim reconhecido como um transtorno do neurodesenvolvimento pela APA e pela OMS. A APA é a Associação Americana de Psiquiatria e a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Então sim, o TDAH é real. Segundo mito, o TDAH é só uma desculpa para crianças que têm um comportamento inadequado. Não é, porque o TDAH não é somente uma questão de comportamento, tá? Principalmente o TDAH, o diagnóstico do TDAH não é feito em cima de comportamentos aleatórios, ele é bem definido em avaliar se a criança apresenta alguns comportamentos específicos, principalmente de desatenção, impulsividade e hiperatividade. São essas três grandes áreas que vão nos levar a fechar ou não o diagnóstico de TDAH. Terceiro mito, todo caso de TDAH é igual a uma criança impulsiva que não para quieta. Não é verdade, tá? Até porque se eu tenho um TDAH do tipo desatento, não necessariamente essa criança vai ser hiperativa ou vai ter muitos movimentos corporais. Ela pode simplesmente ser uma criança que não consegue manter um tempo de atenção adequado em coisas que não são tão interessantes ou que exige esse funcionamento da atenção focada para aprender alguma coisa que não é o foco dela. Então, nessa área, a gente tem três tipos de TDAH. TDAH do tipo desatento, TDAH do tipo hiperativo / impulsivo e o TDAH combinado, que é uma mistura dos dois primeiros que eu falei pra vocês. Quarto mito. Crianças com TDAH não conseguem nunca se concentrar em nada. Ou, dentro desse mito ainda, se concentra demais em uma atividade, então não é TDAH. Nada a ver, tá, gente? Esse é um mito bem clássico. Porque, por exemplo, se eu coloco uma criança TDAH pra jogar videogame, você acha que ela não vai ficar uma hora jogando videogame? Claro que vai, porque a estimulação que o videogame traz para aquele cérebro é uma estimulação que é muito motivadora. A dopamina, gente, que a gente tem liberada ao rodar telas, ao jogar videogame, dispositivos móveis, assistir um filme, né? Existe uma questão aí que é de neurotransmissores. Então, uma criança TDAH que tenha interesse por isso vai conseguir sim ficar bem tranquila jogando videogame por horas. Nossa, mas como que isso é possível? É porque a motivação dentro daquela atividade ou daquele jogo, ela é muito alta. Então aquele cérebro vai usar toda a energia dele para se concentrar em algo que ele gosta muito. É assim que vai funcionar essa questão. Agora, se eu trago essa criança para a sala de aula para aprender sobre letras, que já é desafiador, porque a sala de aula é um ambiente cheio de estímulo, tem outros amigos, tem outros barulhos, tem outras cores, tem outros cheiros, tem outros sons, tem a professora, mas aí tem a auxiliar, mas aí tem a diretora que passou na porta, mas aí tem a janela, mas aí tem o passarinho que passou na janela, a borboleta que passou, entendeu? É muita coisa, e aí é muito mais fácil esse cérebro estar focado e se perder. Volta, se perde. É muito mais... tem muito mais risco disso acontecer, diferente de quando ela tá jogando um videogame em casa, né? Pensem comigo que isso também faz diferença. O ambiente também faz diferença. 5. O TDAH desaparece com a idade, não precisa se preocupar. Isso não é verdade, tá? E o que tem acontecido muito hoje em dia é adultos que descobrem que têm o diagnóstico de TDAH somente depois de grandes, digamos assim, né? Então, muitos adultos que enfrentaram uma infância com bastante dificuldade de aprendizagem, de fazer amigos, de realmente prestar atenção em coisas que não eram tão interessantes, que exigia muito deles, descobrem na vida adulta que tem TDAH. Mito número 6. O TDAH é causado por pais negligentes. Não, gente. Os pais não têm culpa do filho ter nascido com um transtorno do desenvolvimento, tá? Assim como o autismo, o TOD, o TDAH, a gente não tem uma causa específica de onde vem essa questão. Existem pesquisas que falam sobre componentes genéticos, mas não existe nada que nos traga uma resposta específica, do tipo, o TDAH é causado por esta mutação X. Não temos essa informação. As pesquisas científicas ainda não conseguiram trazer pra gente esse ponto. Então, o que a gente sabe é que não é culpa de uma educação, porque a criança ou ela nasce com TDAH ou ela nasce sem TDAH.
Ninguém vai adquirir o TDAH ao longo da vida. Ou você tem um cérebro que vai buscar muito estímulo o tempo todo, ou esse cérebro que acaba se perdendo no mundo das ideias ali, né? Da questão da desatenção. Mas ninguém ao longo da vida vai se tornar uma pessoa com TDAH. Da mesma forma o autismo, tá? Eu já falei sobre isso no outro vídeo, mas sempre bom lembrar. Aqui tem os 10 mitos sobre autismo também. É sempre bom lembrar essa questão, né? Que ninguém adquire um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou você tem, ou você não tem. Mito número 7. Medicamentos são a única solução para pessoas com TDAH. Olha, os medicamentos podem ajudar e muito, tá? A nossa ciência evoluiu muito na questão de medicação para desatenção e hiperatividade também. Então a gente tem medicamentos que realmente conseguem ajudar a criança a aprender, a conseguir ficar mais parada, a conseguir concentrar, a realmente focar por mais horas em um tema específico, uma aula específica e conseguir controlar melhor aquele cérebro. Mas a terapia psicológica comportamental também traz bastante evidência científica para o trabalho com TDAH. Mito número 8. Crianças com TDAH são menos inteligentes que as outras. Isso não é verdade, gente. Não existe nenhuma pesquisa que nos traga informações sobre coeficiente de inteligência e TDAH. Pelo menos até o dia de hoje eu não tenho essa informação, eu não conheço nenhuma pesquisa que faça essa comparação, tá? Então, a princípio a gente não tem essa questão. O que acontece é, por causa da desatenção e da hiperatividade, muitas crianças têm sim um desempenho escolar abaixo da média devido a essa questão de não conseguir concentrar e estudar para as provas, né? De ser muito mais desafiador. Mas não é uma questão de coeficiente intelectual, né? É uma questão de não conseguir estudar aquele assunto para reter aquele conhecimento mesmo. Mito número 9. Somente meninos têm TDAH. Isso não é verdade, tá, gente? Tanto meninos quanto meninas têm TDAH. Existem algumas pesquisas que nos trazem que a prevalência do TDAH é maior em meninos, mas ainda não são pesquisas que eu confio 100%, tá? São pesquisas com uma quantidade pequena ainda de criança, de um país muito específico, então as informações são muito daquele país, daquela cidade, né? Enquanto a gente não tiver pesquisas maiores de vários países falando a mesma coisa, a gente também não pode tirar essa conclusão de que é mais comum em meninos do que em meninas. E é engraçado porque no autismo isso também aconteceu, né? Existia muito subdiagnóstico de autismo em meninas, então a prevalência do autismo era 3:1, se eu não me engano. A cada 3 meninos autistas, uma menina era autista. Hoje em dia a gente já questiona um pouco essa prevalência, porque a gente sabe que existe a questão do subdiagnóstico, de meninas que não são diagnosticadas com autismo por erro do profissional. É bipolaridade, é esquizofrenia, é TDAH, é TOD, mas não olham para o autismo, às vezes até por causa do masking ou camuflagem. Se você não tem ideia do que eu tô falando, manda aqui embaixo, tia Paulinha, o que é masking, que eu faço um vídeo explicando mais para vocês. E o mito número 10 é que o TDAH tem cura. E aqui nesse vídeo eu explico para vocês que não, o TDAH não tem cura. O que a gente consegue fazer é organizar aqueles sintomas do TDAH, desatenção e hiperatividade. Então existem medicamentos e terapia psicológica comportamental que poderão ajudar essa criança, mas isso não é cura de TDAH, tá? A gente apenas consegue não eliminar, né, mas diminuir ali esses sintomas durante algumas horas, tá? Os medicamentos, ele tem o pico de funcionamento e depois ele cai. Então, essa criança, geralmente, eles tomam, tipo, algumas horas antes de ir para a escola, para que o pico de funcionamento do remédio aconteça enquanto a criança está na escola, e depois em casa ele vai diminuir e ela não vai ter o pico do medicamento em casa. Isso na maioria dos casos, né? Talvez algum caso ou outra a criança tome o remédio para tentar manter esse pico mais alto. Mas aí eu não tenho propriedade para falar disso porque eu não sou médica. O que eu sei é o que eu já li e o que eu já vivenciei no meu consultório com os meus pacientes, né? Com os profissionais que atendem eles. Por isso que eu não vou falar muito aqui sobre medicação porque não é minha área principal de estudo. Eu só trouxe para vocês o tema porque é importante que vocês saibam, né? Que não tem cura, mas tem tratamento. Então, se você desconfia que o seu filho ou seu paciente tenha TDAH, vá procurar um profissional especializado. Não faça teste de internet, não fique no Google vendo os sintomas de TDAH e tentando fazer esse diagnóstico sozinha, caso você seja mãe. Se você é terapeuta infantil, busque avaliações que vão te ajudar a fazer essa análise das características da tua criança para realmente fechar o diagnóstico de TDAH, tá? Em um mundo onde a gente cobra das nossas crianças comportamentos de adultos, é claro que uma criança que se mexe demais, que pula demais, que não fica sentada,
a galera já vai falar assim, ah, é TDAH, porque ela não para quieta. Crianças não param quietas. Crianças precisam de movimento, criança precisa de estimulação, criança busca entender o mundo através da interação com ele. Criança sobe no sofá, sobe na prateleira, sobe na cadeira, é assim, faz parte. Então não é só porque a criança é agitada que ela é TDAH, tá? Se você tem dúvidas sobre o diagnóstico de TDAH, procure o DSM-5 ou DSM-TR, que é esse livro aqui, e vá na página de TDAH para você ler sobre as características. Existe um combinado específico de características para fechar TDAH. Você encontra esse PDF na internet de forma gratuita. É só colocar no Google DSM-5 PDF que você encontra sites que tem ele. Eu acho que não é legal essa disponibilização dele na internet, mas tá no Google, você tem, né, a possibilidade de ir lá olhar. Ou compra mesmo e tem o seu próprio DSM em casa. Combinado, gente? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu ajudo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!